Bom dia, espero que todos estejam bem. E a gente hoje então vai falar dessa aula aí do exame do paciente. Na verdade, a aula sobre exame do paciente, se a gente olhar no tema, deveria ser a primeira aula na disciplina de prótese fixa do quinto período, né? Mas eu prefiro deixar ela um pouquinho à frente, porque vocês já ficam familiarizados com algumas terminologias que a gente usa na prótese fixa. Fica muito difícil, por exemplo, se nessa aula, se eu dou ela no primeiro dia de aula do quinto período, e se eu falo que um coping, vocês não sabem ainda o que é um coping, né? Então depois que a gente for exemplificando essa terminologia adequada, aí fica mais fácil. Mas é uma aula importantíssima, todo ano eu falo, eu até faço um apelo na aula que antecede essa aula para que os alunos não faltem, porque nós vamos chegar em um momento aí do planejamento. Quantos pilares eu preciso preparar, quantos dentes então eu preciso desgastar para segurar outros. Exemplo, o paciente apresenta para você com a ausência dos 4 incisivos. Será que preparar só os 2 caninos será suficiente para segurar uma prótese fixa de 6 elementos? Então hoje nós vamos aprender. Basicamente, no planejamento de uma prótese fixa, você tem a regra do cantilever, que vocês já sabem, e essa regra que nós vamos apresentar hoje para vocês, que é utilizando a lei de Ante, né, ou utilizando o polígono de Roy. Tudo bem? Mas antes a gente vai falar algumas coisas pertinentes. Alguns temas a gente vai passar de uma maneira mais rápida, porque ou na minha disciplina ou nas outras disciplinas isso já foi trabalhado de uma maneira adequada, até a gente chegar no ponto crucial mais específico da prótese fixa. Tudo bem? Então, eu acho que todo ano eu falo isso. Você deveria ter no seu consultório primeiro uma ficha organizada. Acho não, né? Isso é fundamental. Como na clínica, você vai encontrar uma ficha muito completa, muito bem descrita, né? Para que você possa ali relatar, colocar, fazer algumas observações com o objetivo de te ajudar na elaboração e no plano de tratamento. Tudo bem? Então aqui, como a gente está falando aí, né? Introdução seria a aula propriamente dita, né? Do exame do paciente. Você deve fazer a anamnese, né? Que é a análise do paciente. Um exame extraoral, né? Começa tudo por fora, ver essa parte de musculatura. Eu não preciso falar da importância disso, que vocês já trabalham bem em outras disciplinas. O exame intraoral, saber o que esse paciente realmente necessita, né, dentro da prótese fixa especificamente. Porque se ele vai te procurar na área de prótese, como você vai atender como clínico geral, isso às vezes confunde um pouco. Ele chega lá procurando um tratamento dentário, né? Mas especificamente quando você chegar na parte de prótese, você precisa investigar as necessidades desse paciente para oferecer, para ofertar e fabricar então os diferentes tipos de prótese, né? Então, claro, você vai passar por um exame extraoral, depois o intraoral, investigando dentro da cavidade bucal o que ele tem necessidade. Fundamental a organização do exame radiográfico desse paciente em qualquer situação. E para nós especificamente, os modelos, né, das arcadas desse paciente montados em articulador semi-ajustável. Eu todo ano digo, lá na clínica, quando vocês chegarem aí na nossa clínica escola, essa situação aqui será importante para todos os pacientes. Exame radiográfico, exame anamnésico e os modelos montados em asa. Esses 3 procedimentos devem estar prontos para você sentar e fazer o seu planejamento, montar o seu plano de tratamento protético em cima do caso, né? Então não existe planejamento, não tem como sem esses 3 itens: exame anamnésico, modelos montados em asa e a radiografia, certo? Isso tudo vai te dar subsídio para você fazer uma investigação do que esse paciente precisa. Preciso olhar um posicionamento dental, os modelos estão montados em articulador, porque vai te possibilitar uma visibilidade da situação muito melhor, mais confortável do que diretamente na boca,
né? Olhou esse dente que está comprometido e que você acha a princípio que precisa de tratamento protético, você precisa enxergar a parte radicular. Isso só vai ser possível com o exame radiográfico. Então está aí justificando a necessidade dos exames radiográficos, certo? E o exame anamnésico, né, para ver quais alterações sistêmicas que esse paciente porventura tenham e que você precisa tomar um cuidado maior. Exemplo, um anestésico, né, com a presença ou não de adrenalina. Enfim, então isso é fundamental. Eu sempre falo para os meninos, uma das maiores dificuldades que eu vejo na hora que vocês chegam na clínica nossa para atendimento do paciente é a falta de planejamento. É porque não estudou. Por que não, depois de tudo isso explicado, por que não chegar em casa na noite anterior à consulta do paciente, sentar e fazer um relatóriozinho, né, de tudo, para que no outro dia, a hora que chegue na clínica, isso esteja explícito num papel para discutir com o professor. Eu sempre brinco que há uns 2, 3 anos atrás, os meninos reclamavam muito, diz que sofria. A hora que ia para o atendimento de prótese, a prótese funcionava só às sextas-feiras, eles já iam tremendo, porque não sabia o que fazer, como fazer e quando fazer, né? Mas por quê? Isso aí, na verdade, é o quê? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Porque se você pegar esses guardadozinhos que você tem no caderno da disciplina de prótese fixa, monta o modelo no articulador, porque lá na clínica vocês deverão seguir isso. A hora que vocês começarem a atender no 7º período, o paciente vai chegar, você vai moldar, né? Moldar as arcadas, vai fazer os registros, montar no articulador, vai organizar os exames radiográficos, o exame anamnésico já deve estar pronto então nesse momento, e aí está pronto para você fazer o planejamento, porque é o que eu sempre falo. Por exemplo, o paciente chega sem a coroa do dente 11, né? Você montou o modelo no articulador, tem um remanescente radicular, você vai sentar, fazer um relatório, né, daquele caso. Vamos imaginar que não tenha tratamento endodôntico. O que você vai escrever lá para discutir com o professor? Dente 11, tratamento prévio endodôntico, desobturação. Estou falando de uma forma resumida, né, gente? É claro que depois, no momento específico do procedimento, é bonitinho, é gostoso quando a gente pega o procedimento bem especificado para provar para o professor que você está dominando o assunto, até para que ele possa te autorizar a dar continuidade. Mas nesse caso, vamos dar um exemplo. Você vai colocar no seu relatório que o paciente necessita de uma coroa protética. Que coroa? Uma coroa metalocerâmica? Pode ser no dente 11? Sim. Mas primeiro ele vai precisar do núcleo metálico fundido. E primeiro o atendimento endodôntico, né? Nesse caso, eu falei que o paciente chegou sem tratamento endodôntico nessa raiz. Então você vai falar previamente tratamento endodôntico, desobturação para confecção do núcleo metálico fundido, confecção do núcleo metálico fundido, uma coroa provisória que porventura precise, moldagem, prova do metal e instalação de uma coroa metalocerâmica. Às vezes eu pulei alguma fase aqui, mas esse paciente especificamente precisa disso. E isso é planejamento, né? Você descreveu ali, claro que você vai especificar mais, na hora que chegar na desobturação você vai falar que na desobturação você vai entrar com brocas de largo, na sequência 3, 2, 1, vai desobturar 2/3, vai fazer as radiografias, tudo aquilo que a gente aprendeu na disciplina. Mas é importante que você faça essa descrição, né, da parte teórica, chegar com conteúdo teórico dominado, porque é o que eu falo sempre. Às vezes entrar lá, desobturar, apesar de você já ter feito no laboratório, mas você encontra um pouco de dificuldade, não tem problema. Professor, eu estou com dificuldade, eu sei que eu preciso desobturar 2/3, esse dente tem 21, eu já dividi a raiz por 3, deu 3 vezes 7, 21, então eu vou entrar em 2/3, que é 14, vou entrar primeiro, segundo a consideração do professor Sidney, vou entrar 12 por medida de segurança, depois eu entro mais 2. Gente, isso prova que o seu conteúdo teórico está dominado. Você ainda não tem o adestramento suficiente manual,
que é outra coisa. O professor vai sentar e fazer um pouquinho com você. Agora, o duro é o aluno chegar lá com um paciente nessa situação e você pergunta, o que você vai fazer aí? Não, aí vira para o lado, não, professor, tem que desobturar? Tem que fazer radiografia? Tem que não sei o que. Mostra que você não tem conhecimento teórico. Isso é que é triste. Vai fazer um preparo para uma coroa metalocerâmica. Professor, você pode me ajudar aqui? Eu sei que eu preciso usar a broca 3216, eu sei que eu preciso fazer uma redução de 1,5 na vestibular, eu preciso fazer uma redução de 2 na oclusal. Eu sei que o término cervical para esse tipo de coroa metalocerâmica é chanfrado em tudo. Isso mostra que você está dominando o assunto teórico. Ótimo! Está faltando um pouco de adestramento manual, porque é a primeira vez que você vai fazer na boca. Todo professor gosta disso. Agora, sento lá próximo de você. O que você vai fazer? Professor, acho que aqui é uma coroa metalocerâmica, né? Tudo bem. Quanto você vai desgastar na oclusal? Professor, esqueci. Quanto você vai desgastar em vestibular? Que broca que você vai usar? Não sei. Isso é horrível. Então faça isso tudo. Fica tão gostoso quando o professor pega um relatóriozinho, né? Quando você chega lá e isso está tudo exemplificado. E aí, não precisa ter medo. Você vai para a clínica no outro dia, você não está ainda com adestramento manual para fazer esse procedimento, mas sabe tudo o que fazer. A coisa fica gostosa, o rendimento do procedimento no final, né? Então você pode encontrar dificuldade, porque ainda não tem adestramento manual, mas os conteúdos teóricos tem que estar dominado. Gente, isso é planejamento. Como em toda área, né? Toda área de especialidade deve precisar, né, de um estudo prévio. Claro que lá na hora que estiver no consultório, ou à medida que você for repetindo aí, isso vai ficando repetitivo, você não precisa. Mas sempre por prudência lá na ficha do paciente, descrever o que você vai fazer, né? Isso é ótimo. Isso é planejamento. As maiores dificuldades, a gente sempre fala, até nas aulas iniciais, eu acredito que eu expus isso para vocês, dos meninos não gostarem da disciplina de prótese. Por quê? Porque ela é muito detalhe, você já percebeu? Mas o que eu percebo, a maior dificuldade em clínica é a falta de planejamento. Não dá uma revisada nesses conteúdos adequadamente antes para chegar na clínica preparado para fazer. Enfim, então nesse paciente seu lá na sua clínica, né, dá uma organizada em uma ficha de tal maneira que você possa descrever todas essas situações para ficar mais fácil. O paciente vai vir amanhã no seu consultório, você já deu uma revisada lá, já sabe o que vai fazer, certo? Então é importante isso estar organizado. Aí uma parte mais filosófica, né? Introdução, exame do paciente. O sucesso, aqui é como se a gente estivesse fazendo um exame de um paciente específico de prótese, né? O sucesso dos trabalhos de prótese fixa na clínica está diretamente relacionado a um correto e criterioso planejamento, que deve ser individualizado e executado de modo a atender às necessidades de cada paciente. Individualizado por quê? De repente, para um paciente, a gente já falou isso, que é menos exigente, você pode ofertar para ele uma coroa metaloplástica, onde ela tem metal por palatina, às vezes para outro não. E vocês concordam quando a gente fala nas outras disciplinas que você começa já a examinar, avaliar o paciente a hora que está entrando na sala de espera. De repente você enxerga uma mulher alta, bem vestida, salto 15, entrando na sua porta, cabelo bem feito, tudo. Como é que ao sentar nessa cadeira você vai ter coragem de oferecer uma coroa metaloplástica que tem metal na palatina no dente 11? Né? Concorda? Então você já está olhando aí para o paciente de uma outra maneira. Você pode até falar, eu acredito que na sua ficha deva sempre ter a oferta, ou você ofertar, pelo menos 3 tipos de trabalho. Mas para essa paciente, é claro que você vai falar, olha, tem esse material aqui, mas tem um dente em porcelana, que ele é claro, os seus dentes do lado, vamos esperar que se ela tem todos esses atributos, que os dentes sejam bonitos também, bem cuidados, né? Mas para essa paciente, o que vai te encorajar é ofertar um trabalho melhor. Então, olha, eu tenho um trabalho em porcelana, a porcelana é o melhor material, é o material mais estético, fica X. Tudo bem, mas é o mais estético, o que vai combinar aqui com tudo isso, né? Aí brincando, né? Seria essa coroa em porcelana. Então, eu estou aqui só justificando que o tratamento, como o slide está falando aí, deve ser individualizado.
Às vezes, para essa paciente, eu já vou começar ofertando a coroa em porcelana e ela vai fechar nesse caso. Às vezes, para outro paciente que eu vejo que é mais simplesinho e que não tem, e ele também junto ali pode passar informação que não tem tanto poder aquisitivo, por que não a coroa metaloplástica? Serviria muito bem. Tudo bem? Então, nessa ficha sua deve ficar organizado aí a saúde geral do paciente, né? A anamnese, a gente falou, a queixa principal. Doutor, vim aqui porque esse dente aqui quebrou, o dente 11 quebrou, e eu queria colocar um dente. E a expectativa? A essa mulher que eu recitei entrando no seu consultório, é claro que ao sentar na casa, doutor, eu, pelo amor de Deus, isso aqui tá horroroso, eu quero um dente igualzinho a esse aqui, não tem jeito, tem que fazer o melhor possível, tal, tal, tal. Às vezes o outro senta, fala, não, só põe um dente aí para mim, para passar essas festas, eu não sei o que, quer dizer, a expectativa do paciente de um para outro diferencia e você tem que captar essas informações, que tudo isso serão importantes para você elaborar o plano de tratamento. Uma das coisas que eu falo sempre nas minhas aulas e que eu não percebo, eu acredito até que livros mais recentes hoje estão trazendo isso com mais ênfase, mas eu acho que poder aquisitivo do paciente é fundamental na elaboração do plano de tratamento. Você vai concordar comigo. Como é que eu oferto uma coroa em porcelana, ou 6, 8 dentes em porcelana, que é a média, porcelana pura, que a gente cobra em média de R$ 2.000 cada um. Como é que para um paciente, tadinho, que chegou, tem um trabalho assalariado, eu vou ofertar para ele, né? Então, diferente de outro que se expõe, que apresenta que tem um trabalho legal. Então, o poder aquisitivo do paciente, com certeza. Claro, o ideal era que você fizesse porcelanas puras em todos, fizessem procedimentos implantodônticos, mas nem todos podem pagar ainda, né? Então, é importante você entender essa expectativa do paciente para você ofertar o que você tem no mercado aí, tá bom? Aqui nós vamos passar mais batido, né? Porque a maioria vocês já discutiram em outras disciplinas. Queixa principal do paciente, por que te procurou, as alergias então devem estar anotadas, a medicação que toma, relacionada a diabetes, tudo isso aqui, né? Ok? Aí eu vou chegar nesse item aqui, hábitos parafuncionais, e isso é importante para nós. Esse paciente tem alguma consideração a nível de hábito de ranger dente, morder tampa de caneta, não sei o que, dependendo, porque isso pode ter alguma influência oclusal, né? Uma parafunção, dores a nível de ATM. Então tudo isso é mais específico para a nossa postura de trabalho, como é que ele trabalha, se ele exagera em frente a computador. A gente sabe que tem algumas atribuições, tem alguns trabalhos que como é que fala? Que facilita essas alterações, deixa a pessoa mais estressada em desenvolver um rangeiro, uma parafunção. Então, tudo isso é importante para nós, né? Tratamento anterior, lá no penúltimo item, isso eu acho fundamental. De repente, esse paciente com esse incisivo fala, doutor, eu vim aqui te procurar porque eu tive referências boas a seu respeito, eu já fiz esse dente aqui, mas eu não gostei. Esse dente ficou muito amarelo. Então, olha só, ela está te dando de bandeja que não gostou, ou seja, jamais você vai fazer esse dente na mesma coloração. Ou às vezes até você olha ao dente e você acha que o dente está legal, mas é o grau de exigência do paciente que está acima, né, do padrão daqueles pacientes que te procuram de repente. Então, antena ligada. Para esse caso, eu vou ficar muito mais atento, eu vou procurar ofertar, ver o que tem de melhor aí no mercado odontológico para ofertar, para eu fazer esse trabalho melhor do que aquele que está na boca, senão eu vou ter problema, né, com esse paciente. Então, e o último item ali no slide falando coletar o maior número de informações nesse sentido, para te ajudar, para te direcionar para você montar esse plano de tratamento. Aí algumas imagenzinhas pra gente, o que está aparecendo aqui? Deixa eu ver. Não estou conseguindo tirar aqui, mas não tem importância. Mas aí é mostrando o paciente de bruxismo. Olha para você ver, um exemplo, né? Paciente desse entra no seu consultório, entra desse jeito, primeiro em cima, né? Esse slide.
A gente chama, é um roedor, um comedor de dente, né? Ok? É caso esdrúxulo, viu? Isso aqui não é olhar e simplesmente reabilitando isso com resina, não, porque senão amanhã faz hoje, amanhã bem cedinho cai. Aí é que está o seu conhecimento do que você estudou na disciplina de oclusão, de prótese e outras disciplinas, para saber o que ofertar, né? Porque não vamos afoitamente frente a uma situação dessa e falar, não, que beleza, só dente descascou, vamos colocar aqui 6 resina aqui na frente e pronto, e teu dente tá bonito. Coitado desse, né, que decidia assim. Tem que ver o porquê que ele chegou nesse ponto aí. Não é possível, né? Ter comido os dentes desse jeito. Você dá para perceber que na região posterior, e principalmente quando é bilateral, ele tem ausência de dentes aqui. Se ele tiver ausência dos dois lados posteriores, então a preocupação é maior. São aqueles casos que os pacientes, têm dentes só na região anteriorizada. A tendência é que esses dentes inferiores façam uma força tão exagerada que com o passar do tempo, gente, perdão, deixa eu desligar esse celular aqui. 0,71, da onde que deve ser, né? Lá pro Nordeste. Esse paciente, então, esses dentes, tem uma força exagerada ali, vai acontecer isso aqui, os dentes abrem leque. Muito comum quando aparecer pacientes com essas características, que tem segmento ausente de dentes posteriores e inferiores, só tem os dentes anteriores superiores contra os inferiores. Esses dentes abrir por uma força exagerada. Tá aí o princípio da proteção mútua. Ele não tem a parada cêntrica, né? Porque dentes posteriores servem para quê? Quando a gente vai fechando a boca, encosta aqui posterior primeiro, certo? Os dentes posteriores encosta primeiro, lá atrás fala, opa, manda uma mensagem através das fibras proprioceptivas do ligamento periodontal, vai lá pro cérebro e fala, opa, breca aí, para de fechar a boca. Dente posterior serve para parada cêntrica, que é isso que vocês devem ter escutado em oclusão. É fundamental os dentes posteriores. O paciente que não tem o breque. Como ele não tem o breque, esse segmento anterior continua forçando. Com o passar do tempo, os dentes, mobilidade e abertura. Por que eu estou, desculpa, perdendo um tempinho mais aqui? Para justificar para vocês a necessidade de nem mexer em restauração aí nesse momento. Reabilita proteticamente posterior para restabelecer essa parada cêntrica, esse segmento posterior, com a prótese provisória mesmo, uma prótese parcial removível. Coloca ali nos dentes posteriores para ele, quando esse paciente fechar a boca, encontrar os dentes superiores e parar de fechar a boca, né? Ou seja, descarregar ali. Como a gente estava falando aí, princípio de proteção mútua, né? Posteriores protegendo anteriores e anteriores protegendo os posteriores. Quando vai fazer movimento de lateralidade ou protrusão, né? Sai tocando aqui os anteriores e inferiores contra os superiores e alivia todos os posteriores. Não precisa repetir isso muito, porque vocês já viram em oclusão. Aqui o objetivo de mostrar para vocês é que ao examinar um paciente desses, não vá afoitamente querendo reabilitar com resina aí, porque é fazer e quebrar. Se o cara quebrou o dente dele, que é mais resistente a esmalte, você acha que ele não vai quebrar as resinas? Fica bonito aí, 1, 2 dias ou 15 dias, vai quebrar tudo. Agora, se você reabilitar, começar o planejamento, o tal do planejamento adequadamente, reabilita posterior primeiro, equilibra essa oclusão, restabelece parada cêntrica, depois vem para o segmento posterior. Nesse caso, o paciente era tão forte, o que a gente fez? A gente tomou a decisão de fazer os dentes posteriores com oclusal em metal, tá vendo? Justamente para ele não quebrar, porque a força dele era tão grande que reabilita primeiro posterior e, se possível, com oclusal metálica. Ou seja, mas é feio. Hoje o paciente não aceita isso. Infelizmente, você vai falar que para garantir o trabalho, você tem que fazer isso. Se você fizer diferente, corre grandes riscos de você se decepcionar. Meter cerâmica. A cerâmica é forte. Em algumas situações dá para você fazer a cobertura de porcelana ali, né? Mas se você suspeitar que vai ter problemas, é muito mais confortável e muito mais seguro que você reabilite com metal atrás. Olha lá.
Metal só na oclusal, tá? Na vestibular e na palatina foi colocado porcelana. Num segmento aqui que fica mais escondidinho. Aí os anteriores, beleza, foram reabilitados todos em porcelana. Porque agora aguenta, agora ele tem breque. Agora ele tem breque. Não é possível que o desgramado vai estourar níquel, cromo e metal, né? Mas tudo equilibradinho, né? Um paciente desse é prudente que ao final do tratamento você já venda junto com o tratamento uma placa meio relaxante para ele dormir, né? Para tudo isso ajudar. Mas enfim, aqui é só justificando para você que não é simplesmente ver um paciente desse aí e afoitamente querer reabilitar sem pensar, sem dar uma reciclada, uma revisão em tudo que você viu em oclusão ou no sistema estomatognático. Bom, na verdade, se você perceber, a gente já entrou, né? Claro que tem a anamnese, tudo aquilo, as relações de musculatura extraoral, agora você já entrou com a avaliação ou querendo ver mais parte por dentro da boca, no exame intraoral, né? Durante a anamnese, enquanto o paciente relata a sua história, observar por fora, né? Antes de entrar na boca, você pode muito bem observar o aspecto facial. Chegou eu lá no seu consultório, jeito de falar. Já vou conversando com o paciente, tô verificando se estou enxergando dentes. De repente, essa região ele não tem dente, está murchinho, né? Tudo isso daqui você já vai pensando, vai fazendo as perguntas, mas já está pensando. Se aqui está murcho, colapsado por ausência de dente, vai ser muito mais tranquilo daqui a pouco, se você tem conhecimento, chegar para ele, o seu João, tá vendo essa regiãozinha anterior do senhor? Tá murcha para dentro, né? Sabe por que tá murcha? É porque o senhor não tem os dentezinhos aí. Quer dizer, você já está ali aplicando a necessidade ou já está melhorando a sua capacidade de venda desse tratamento para o paciente. Às vezes ele nunca olhou que estava murchinho, é muito comum. A hora que ele sair do seu consultório, primeira coisa, pode ter certeza, ele vai chegar lá no espelho, caramba, parece que isso aqui é feio mesmo. Ele nunca tinha observado, mas ao você falar, você não está mentindo, né? Porque houve um colapso dessa musculatura perioral pela ausência dos dentes. Eu vou voltar nesse dentista para colocar esses dentinhos aqui para melhorar. Então percebeu que às vezes nem você está fazendo o exame intraoral ainda, vendo o que tem necessidade, mas você já está enxergando aqui uma necessidade, né? Ok? O aspecto facial, dimensão vertical, de repente, tá com a boquinha murcha para baixo, por ausência de dente posterior, ou todos os dentes, né? O suporte labial, que é o que eu falei, linha do sorriso, né? Acho que eu tenho alguns slides, mas olha, linha do sorriso principalmente é isso aqui. Você conversando com o paciente ou induzindo ele a sorrir, olha só a hora que eu sorriso. Tá vendo? Que o lábio superior, idealmente, deve tangenciar a cervical dos dentes. Não deve mostrar gengiva. Essa aula tá da boa, né? Porque eu tô conseguindo mostrar tudo aqui, às vezes diferente lá. E eu tenho um exemplo de dentes bonitos, né? Brincadeira, né, gente? Mas, ou seja, idealmente, se vocês olharem todos vocês, infelizmente nós não estamos na sala de aula, mas eu faço muito esse exercício, a consideração de uma linha do sorriso normal é quando o paciente sorria e não mostra, né? Ou localiza na cervical dos dentes. Aqueles pacientes que ao sorrir, ou sorriso alto, né, que a gente fala sorriso gengival, quando sorri, vai lá em cima, você já tem que se preocupar. Porque qualquer coisinha que você deixar deficiente, uma linhazinha de metal, qualquer coisa azulado, esse paciente não vai gostar. Então, olha, por aí você já está, eu só estou justificando isso agora, para mostrar para você que mesmo apenas conversando com o paciente, você pode já estar observando esses aspectos para colocar lá. Se eu estar olhando para o paciente dá um sorrisozinho, isso aqui vai lá em cima. Você observaçãozinha lá na sua ficha que está escrevendo sorriso gengival, ponto de interrogação, para você ficar atento daqui a pouco no que você vai ofertar para ele. Tudo isso é para eu montar a minha ficha e elaborar meu plano de tratamento, né? Aqui eu tenho no slide, né? Um sorriso considerado, então, legal. Paciente tranquilo, né? Linha do sorriso aí boa, ó, passando aí na cervical dos dentes. Diferente desse, né? Olha só, dentinho claro. Como é que eu reabilito uma cerâmica com um dente só, né? Um dente só é mais difícil de reabilitar, de fazer, do que 2, 3, né? Porque um só você tem que imitar demais aos dentes homólogos, aos dentes vizinhos.
Quando você tem 4 incisivos aí é mais tranquilo, né? Mas olha só que sorriso lá em cima, como é que você faz? Então, sua cerâmica, sua porcelana, sua resina tem que ficar muito bem feita, porque a todo momento, visualmente, esse paciente está tendo acesso à área cervical devido à exposição exagerada dessa gengiva. Então, estou olhando tudo isso, né? Continuando na minha fichinha, sinais e sintomas de DCM. Se o paciente tiver sinais e sintomas de DCM, talvez agora é primordial primeiro eu atacar ou indicar para um colega que possa regularizar essa situação antes de fazer os meus trabalhos protéticos, reabilitador, né, em qualquer situação. De repente ele te procurou para fazer já uma coroa de porcelana ou alguma coisa, né, na prótese. Mas o que está necessitando mais urgentemente é o problemazinho na ATM, certo? Ficar atento ao contorno das próteses, né? As próteses que ele tem na boca, para ver se tem necessidade de trocar ou não, como é que foi feita, né? Nada nesse momento de criticar o trabalho do colega, não precisa, a gente sempre fala isso, né? Mas algumas coisas você tem que falar se estiver errado, né? Não, quem foi que fez? Quando que você fez? Essa história, pelo amor de Deus. Isso já está superado. A gente tem que... Eu sempre lembro de um professor, grande professor da cirurgia, que falava pra gente, para a sua estrela brilhar, você não precisa sujar a estrela do colega. O que precisa é você polir a sua melhor, né? Isso eu vou carregar sempre na vida, né? Ou seja, para o trabalho que você encontrou que está feio, não é criticando o colega para ele vir, para você convencer ele a fazer. É você mostrar que tem conhecimento técnico e teórico e fazer os seus trabalhos bem feitos para outras pessoas enxergarem e te procurar por esse motivo. Ou seja, você brilhou, você limpou a sua fivela, né? A sua fivela lá do cinto, ou a estrela, né? A estrelinha sua. Você não sujou, não criticou o colega. Eu acho que isso é muito melhor, muito mais gratificante, muito mais duradouro na sua vida. Verificar esse perfil de emergência, o nível de higiene do paciente, verificar se ele está limpando esses dentes bonitinho, né? É importantíssimo enxergar cáries e restaurações, né? Nesses dentes que ele tem, porque de repente é um dente que você vai usar como pilar protético. Esse dente tem restauração? A gente já trabalhou isso um pouco, mas só reforçando aqui. Se o dente tem restauração e através do exame radiográfico você não enxergou nada de baixo sob essa restauração, eu posso usar muito bem esse dente como pilar, tranquilamente, considerando como se fosse estrutura sadia. Agora, claro que vai ser importante, olha aí, justificando a necessidade radiográfica, enxergar se por baixo, sob essa restauração, está tudo tranquilo. Tá? Não estando, você tem que tirar e refazer. Mas não tem problema, mesmo uma amálgama, qualquer coisa, vai usar o dente como pilar? Tem problema, pode fazer o preparo sobre esse restaurado, desde que ele esteja sadio. Os espaços protéticos, né? De repente, daí a justificativa principal da gente colocar, não principal, né? Mas uma bastante importante da gente montar os modelos no articulador, porque de repente lá a nível de primeiro e segundo molar, você olhando diretamente na boca, você tem uma visão deficiente. Quando esses modelos estiverem montados no articulador, o seu acesso aqui no articulador é muito mais amplo, né? De repente você fala, nossa, mas eu estava vendo na boca, parece que o espaço protético era menor. Agora não, estou tendo uma ideia real do espaço protético para eu planejar se 2 dentes, se 3 dentes, né? Quanto que eu vou colocar ali. Estou falando 2 dentes, 3 dentes, porque de repente tem espaço de 2 dentes, mas aquilo já abriu. E às vezes a possibilidade de colocar 4 dentes. Ou o contrário, tem espaço para 2 dentes, ele perdeu 2 dentes, mas o espaço fechou e ele tem agora espaço para colocar só um dente. Ou às vezes até justificar a necessidade de mandar para o ortodontista, para o colega ortodontista, para regularização desse espaço primeiro, para depois a confecção da parte protética, né? Claro que uma coisa grossa a gente falou, resumido aí das necessidades que você precisa enxergar, anotar na sua ficha para montar o seu planejamento, o seu plano de tratamento, para que essa divisão de responsabilidade seja dividida entre você e o freguês, o paciente, né? Seu João, olha só,
O senhor tem essa prótese aqui para fazer, o senhor tem 4 dentes, chegou me procurando, mas eu estou percebendo que a sua higiene não está boa, o senhor precisa cuidar disso direitinho, porque vigiar, melhorar a escovação, porque se eu colocar uma prótese aí e o senhor não escovar direito, corre o risco de o senhor perder ela e os dentes onde essa prótese está apoiada. Tudo bem? Pode passar por uma fase de treinamento, vocês fazem muito bem isso na clínica, né? Pintando com clorexidina, com fucsina, né? Para educar, no bom sentido, esse paciente a realizar uma higienização adequada. Ok? Aí, justificando, né? Foi para a boca do paciente, tem um danado no slide aqui que eu não sei porque está aparecendo, e eu não vou conseguir eliminar ele agora. Parece que tá. Peraí, só um pouquinho, gente. Mas olha aí. É porque minhas aulas é criada no Keynote. E aqui eu tive que passar por PowerPoint para sair, senão não estava conseguindo. Olha aí. Você olha uma boca dessa, né? Olha o tanto de prótese embaixo. Eu sempre brinco com os meninos todo ano, né? A gente olha aqui embaixo, parece que tem 472 dentes aqui, né? Na parte inferior. Olha lá pra você ver. Não sei, falta de ameia, é a forma anatômica, um encavalado no outro, né? Mas você nunca vai falar dessa maneira. Eu tô conversando isso com vocês. Você vai falar que está inadequado, que poderia ser feito. Não precisa. Quem fez? Quando você fez isso? Nossa, mas tá uma porcaria. Não, nada disso. Olha, dente superior, uma coroa feita, né, parecendo metal. Essa aqui já deficiente, o zênite, lá em cima gengiva, né, aqui uma restauração com deficiência. Enfim, aqui é para mostrar para você que você vai olhando, anotando tudo ali para daqui a pouquinho fazer uma proposta. Por que não uma proposta para trocar essa prótese inferior aqui dele, né, deixar isso mais bonitinho, né? Olha, a nível posterior, ameias, né, dente com espaços, né? A parte inferior também muito apertada em relação à gengiva, sem espaço para higienização, e os inferiores nessa vista aqui, ok? Então, e anotando essas coisas para daqui a pouquinho você fazer o seu planejamento adequado, certo? Continuando o histórico de tratamentos odontológicos anteriores, a gente já justificou para você, né? A necessidade, isso nos ajuda demais. De repente ele já vem falando o que está incomodando, um dente escuro, um dente claro, um dente volumoso. Então isso já nos ajuda a direcionar o tratamento mais específico para que a gente tenha sucesso no nosso tratamento. Pacientes com estado psíquico alterado, né, gente? Já passei por essa situação. Você às vezes chega à conclusão que o problema não é o profissional que está fazendo, é o paciente com as exigências, né? Ver se você vai dar conta de fazer, ou se a odontologia oferece recursos atuais para você corrigir um problema que ele tem. Porque às vezes não é nem um problema anatômico ali, o problema é, né, prestar atenção, porque paciente assim é difícil. Às vezes você não resolve, nem o outro colega resolve, ninguém vai resolver. Na verdade, às vezes precisa de um outro profissional da área de saúde entrar, né, para resolver do que você. Observar o paciente como um todo. E aí, ainda continuando o exame intraoral, a gente já falou bastante coisa, né? Mas olha aí, então, dentes, né? Os dentes que tem que você vai usar como pilares, cárie e restaurações existentes, a gente já falou como proceder, alterações da faceta estética, alteração da cor de uma prótese antiga, né? A oclusão, você já vai avaliando. E é esse item que nós vamos chegar daqui a pouquinho que eu quero trabalhar legal com vocês. Número e disposição dos pilares. Os dentes que você vai usar para segurar uma futura prótese fixa, tá legal, está bem posicionado, quantos tem, tem mobilidade, não tem, tudo isso tem que ser investigado, né, antes de você ofertar, de você fazer o seu planejamento. Inclinação, tem dente inclinado, a gente já falou para vocês em aulas anteriores, que inclinações até 28 graus, dá até para você tentar corrigir com o seu preparo, mas inclinações maiores que essa, ou até essa propriamente dita, se o paciente nos permitir, seria legal tentar uma movimentação ortodôntica primeiro, o ortodontista colocar em posição, uma posição mais adequada, para que depois você faça o seu preparo, né? Então, talvez nesse momento, vamos encaminhar para o ortodontista primeiro,
para depois eu fazer, ok? Tamanho da coroa clínica, a coroa é longa, é pequena, né? Como é que vai proceder nisso aí? A gente já falou isso nas aulas anteriores, principalmente naquele capítulo onde trata das retenções adicionais, né? Sulcos, orifícios da canaleta, né? Tem um dentinho para preparar lá, mas esse dente está muito curto. Será que eu vou ter que lançar mão das retenções adicionais? Então, avaliar tudo isso. Vitalidade pulpar. Mesmo a gente preconizando que na maioria das vezes é primordial que você trabalhe sobre dentes não tratados endodonticamente, mas de repente esse dente já chega para você com alguns sintomas indicativos que existe a necessidade de intervenção na polpa. Então avaliar isso bem, né? De repente colocar um provisório nesse dente, deixa um tempo lá, né? Para verificar como é que ele se comporta, se ele melhora ou não. Se ele melhorar, você usa ele como pilar tranquilamente. Se não, seria prudente nesse primeiro momento fazer o tratamento endodôntico para depois ser usado como pilar. A parte periodontal, como é que tá? Tá sangrando, tem deficiência de restauração, tá limpando direitinho, né? O pilar está com mobilidade ou não? Dá para eu aproveitar? O osso que está em volta, dá para eu confiar ou não? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Alterações da estética, né? Desgaste insuficiente do preparo, fratura, deslocamento, resina. Então, no caso clínico na frente, a gente vai falar disso, né? Uma das coisas que eu vejo bastante, com bastante frequência, principalmente em dentes não tratados endodonticamente, que os colegas ficam com medo de desgastar suficientemente o dente, deixa o preparo volumoso, manda para o protético refuga, te manda de volta falando, doutor, eu não tenho espaço para passar a coroa de porcelana aqui, porque o senhor não desgastou, seu dente está muito volumoso, não só em altura, como nas paredes axiais também, né? Fratura ou deslocamento, de repente a prótese antiga chega relatando para você, o paciente, de que a prótese dele antiga está saindo com facilidade, que ele quer trocar por isso, né? A prótese que ele fez foi feita em resina e essa resina está amarelada, né? Então, tudo isso você vai coletando, né? Por quê? Porque de acordo com essa expectativa de tratamento do paciente, você vai ofertar para ele um planejamento que possa resolver todas essas situações. Aqui só mostrando, mas que desgrama desse slide. Alteração da faceta estética. Então, olha só, olhou lá as coroas do paciente, ó, tá na hora de trocar. O que é isso aqui? É uma metaloplástica, tem metal na oclusal e na palatina, mas devido ao uso, o atrito da bochecha aqui, só o atrito, é resina. Resina é porcaria, não aguenta, né? Aí, ó, expôs o metal. O que está aparecendo aqui é metal. Às vezes ele veio para você até com uma outra situação, às vezes com a ausência do dente na frente, te falando aquilo. Mas você olhando isso aí, já pode falar, né? Ô, seu João, essas duas coroas que o senhor tem aqui posicionada no premolar, seu João, já está na hora de trocar, ó, porque a parte estética está feia, está parecendo metal. O seu João aqui em cervical, ó, o limite aqui do metal com a coroa. Quando ele fez isso aqui, com certeza esse periodonto estava cobrindo, estava subgengival, certo? Depois, passado um tempo, foi retraindo. Fácil de corrigir isso aqui, tira, só tem que fazer outra coroa, né? Já que vai mexer na estética aqui mesmo, já faz ela e joga o preparo lá subgengival. Mas enfim, justificativa, né, para você trocar esse tipo de trabalho. Embaixo aqui uma coroa, uma ponte fixa completa, né, de boca a boca, mas em metaloplástica, tá vendo como tem manchas? Mas ele chegando agora, não, senhor João, mas esse trabalho que o senhor fez é realmente sem resina, vai passar o tempo, o trabalho está até legal de forma anatômica, mas esteticamente, pela a coloração, está deixando a desejar, mas é um trabalho feito em resina acrílica, né? Então ela, com o passar do tempo, vai amarelando. Se tivesse feito em porcelana, paga um pouco mais nesse valor, a prótese estaria, do ponto de vista de coloração, legal ainda. Oclusão. No tratamento com prótese parcial fixa ou reabilitação oral, é fundamental a realização de um exame oclusal apropriado para definir a posição terapêutica para a confecção da futura prótese parcial fixa. E também
É o exame, né? O exame também ajuda a detectar presença de patologias musculares ou intraarticulares. Então é fundamental o exame de oclusão, aquilo que a gente falou anteriormente, para ver se é momento agora de eu fazer essas necessidades que o paciente chegou pedindo, de dentes faltantes, ou primeiro dar uma equilibrada nessa oclusão para depois fazer o trabalho protético propriamente dito. Ô, gente, eu vou caminhando aqui e se não der para finalizar a aula eu corto, porque senão fica muito longa a aula para eu baixar no YouTube, tá bom? Eu ainda não cheguei onde eu quero, quando eu falei que é o foco principal. Que eu acredito que seja nos próximos slides, pelo que eu estou vendo ali, slide 18, 19, a gente já começa aí. Planejamento, número e disposição de pilares. Chegamos, né? Quantos dentes eu preciso? O senhor João sentou na sua cadeira, tem ausência dos 4 incisivos. Os 2 incisivos centrais, o 11 e 21, o 12 e 22. Quantos dentes eu preciso? Fundamental, gente. Eu vejo gente grande aí, mesmo na odontologia, né? Senta na cadeira e fica perdido, não sabe quantos dentes precisa. Então isso é fundamental, que é a hora que você monte o seu caso no articulador lá na clínica para definir. Depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês todos terão condição, através das continhas que nós vamos fazer aqui, é saber fazer o planejamento para ver se os dentes pilares resistem ao pôntico ou aos pônticos que você vai colocar naquele espaço desdentado. Exame do paciente, planejamento, número e disposição dos pilares, sentido de movimentação. Eu falei que eu vou apresentar agora para vocês 2 leis ou 2 regras. Vou falar primeiro então do polígono de Roy, que é uma técnica, uma lei bastante utilizada frente aos dentes com problema periodontal. Naqueles dentes que você olha na imagem radiográfica e que o osso está um pouco mais abaixo do ideal. Aqui, incisal, que é a raiz do dente. Então, o osso deveria estar aqui, está mais abaixo. Mas mesmo assim não está condenado, né? O dente não tem mobilidade para fazer. Nesse planejamento, nesses casos de paciente com problema periodontal, você devia seguir essa lei. Ela é bastante indicada com a utilização do polígono de Roy, certo? Onde você tem um sentido, nós vamos bloquear esse sentido de movimentação. Na arcada você vai considerar 3 planos, né? Plano posterior, plano lateral, que envolve os caninos, e o plano frontal. Vamos ver se tem um slide para eu mostrar aqui, beleza? Aqui, olha. Quando você vai fazer o planejamento para esses pacientes que têm problema periodontal, nós vamos considerar o seguinte: o grupo dos dentes posteriores, então envolvendo pré-molares e molares, nós vamos chamar de plano posterior. A nível de canino eu vou chamar de plano lateral. E a nível de incisivo central, plano anterior. Por quê? Roy pesquisou e verificou que os dentes têm uma direção favorável, uma direção, faltou a palavra, uma direção que os dentes preferem, de preferência para eles movimentar, no sentido vestíbulo lingual. Os dentes posteriores, eles movimentam nesse sentido, vestíbulo lingual ou vestíbulo palatal. Ele chamou então de plano posterior. Então todos os dentes que estão aqui, ele engloba como plano posterior. O canino, ele percebeu que ele movimenta, ele está na esquina da boca, né? Ele movimenta num sentido diferente. Ele chamou de plano lateral. E os incisivos centrais e laterais, eles movimentam em outra direção, outro sentido. Ele chamou de plano frontal. Vamos para o próximo slide. Então, ele falou, que é importante que ao fazer o planejamento de uma prótese fixa nesses pacientes, que você prepare 2 dentes, 2 pilares que contemple pelo menos 2 segmentos dessa movimentação. Ou seja, que esteja posicionado um pilar no plano posterior, pelo menos um, e o outro no plano lateral, para amarrar. E quanto mais você amarrar esse plano, se eu coloco o dente no plano posterior, um dente no plano lateral e outro no plano frontal, eu consigo amarrar isso de tal maneira, tá vendo? Por quê? Porque um plano anula o outro. Esse aqui quer movimentar nesse sentido, vestíbulo lingual. O canino quer movimentar no sentido lingual. Não dá para ir porque está amarrado nesse aqui. E os incisivos centrais em outra direção, então eu consigo amarrar. E quanto mais planos eu tiver na boca,
Melhora o prognóstico desse trabalho. Então aqui, simulando, vamos jogar isso para ficar mais dinâmico. Se eu tivesse, se o paciente senta na minha cadeira, está com problema periodontal, mas eu encontro um dente aqui que dá para eu preparar, um molar. Encontro um canino, dá para eu preparar, em outro plano. Um incisivo central e um molar do outro lado. Olha só que eu citei 4 dentes só, não foi? 1, 2, 3, 4. Ele diz que eu posso confiar nesse caso e fazer os 12 ou 14 dentes apoiado apenas nesses 4, porque eu tenho dentes posicionados geograficamente em cada região, em cada situação de movimentação. Tem um na região de molar, um dente, um pilar na região de canino, outro incisivo, canino e molar do outro lado. Ele falou que esse caso, onde eu estou colocando aí 12, 14 pônticos, né? 12, 14 pônticos não, né? Se eu descontar os 4 pilares, às vezes vai dar menos pôntico. Ele fala que esse caso tá mais fácil ter sucesso, presta atenção, do que se o paciente chegar e eu preparar uma fixazinha só aqui na região posterior. Vamos imaginar que ele tem ausência desse primeiro molar e desse pré. Aí eu falo, pelo que eu aprendi com o professor Sidney, eu vou preparar o primeiro pré e vou preparar o segundo molar. Você poderia pensar, nossa, é uma prótesezinha pequena, uma prótesezinha de 4 elementos. Ela vai segurar muito melhor do que essa prótese que o Sidney falou de 12 elementos. Mentira. Porque os pilares dela estão localizados no mesmo plano de movimentação, não tem ninguém impedindo. Se eu vou colocar o pilar aqui no primeiro pré e o outro pilar no segundo molar, na hora que esse na boca tiver com as exigências fisiológicas normais, eu não vou estar bloqueando o sentido de movimentação no sentido vestíbulo palatal. Então eu tenho a tendência de deslocar ou desses dentes aumentarem a mobilidade e perder, muito pior. Professor, mas e se eu pudesse englobar o canino? Legal. Se eu puder englobar o canino, aí eu já tenho pelo menos 2 planos. Por isso que Roy define o seguinte: o ideal é que em todo o preparo de prótese fixa para esses pacientes, eu englobe pelo menos 2 planos. Então, mesmo que o paciente chegou aqui com a necessidade de a necessidade de repor só o primeiro molar, só está ausente o primeiro molar. O ideal era que eu preparasse um dente para trás e preparasse aqui na frente até chegar no canino. Nossa, Sidney, mas eu vou ter que preparar mais 3 dentes ou 2 dentes para frente? Do ponto de vista mecânico, para funcionar seguindo essa lei, sim. Mas olha só, eu estou te dando essa opção para os pacientes com abalo periodontal. Gente, isso está tão frequente hoje que os periodontistas e os ortodontistas, na movimentação dental, quando eles querem splintar, quando eles querem segurar os dentes, eles se baseiam muito nessa lei, no polígono de Roy, quando você quer fazer uma splintagem. Então, entenderam? Então, muito mais importante do que o número de pilares de dente que eu tenho preparado, porque a gente pode ter a falsa impressão que quanto mais pilares eu preparar, eu vou ter uma segurança maior nesses casos, né? Então, não, muito mais importante que o número de pilares é o local aonde esses pilares estão na região. Ou seja, legal é que eu tenha um pilar na região posterior, na região lateral, região frontal. Tudo bem? Ou seja, mas eu ia vender uma prótese fixa de 3 elementos. Você falou que estava faltando o primeiro molar. Eu ia fazer um pilar no pré e um pilar no segundo molar. Seria 3 elementos. Agora você está falando para eu aumentar mais 2 dentes para segurar no canino. Então vai ser uma fixa de 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Se você quiser dormir tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo do ponto de vista biomecânico, sim. E justificar para o paciente que é só assim que você pode garantir o trabalho dele, frente aos pacientes com problema periodontal. Tudo bem? Pacientes sem histórico, né? Sem, ao olhar no exame radiográfico, as raízes estão todas boas, envolvidas pelo nível de osso normal, eu vou usar outra lei, que é a lei de Hunt. Mas vamos completar aqui o entendimento polígono de Roy. Exame do paciente. Número de exposição dos dentes, a gente já falou, né? Que é o mais importante, é o local. Disposição é mais importante que a quantidade dos dentes, dos pilares. O objetivo é a ferulização. O que é ferulizar? Ferulizar é prender, é esplintar.
né? Eu não sei se vocês estão entendendo. É claro que essa fixa vai ter a subestrutura metálica. A estrutura metálica está unida. Quando eu falo vai estar unido do canino até o molar, é porque eu estou pensando que tem os coping ali, a estrutura metálica embaixo, recebendo a cerâmica, tá bom? Então vai estar ferulizada, vai estar esplintada. Porque isso faz com que eu tenha uma neutralização das forças no sentido vestíbulo lingual e mesodistal também melhora. Então, quando eu sigo essa técnica, essa regra, eu estou frente ao polígono de Roy. Polígono, né? Os 4 lados da figura. O quanto mais lados, os 4, 5 lados, né? Quanto mais lados eu tiver na minha figura, lembrando que a gente falou que ele falou pelo menos 2 eu devo planejar. Mas quanto mais quanto mais eu me aproximar do polígono, de todos os lados, eu tenho uma obliteração, né? Um fechamento desse sentido de movimentação melhor. Ok? E aí, e a outra lei? A lei de Hunt. Essa que eu queria, porque na maioria das vezes, se Deus quiser, vocês vão encontrar pacientes todos com os dentes bonitinhos, sem ter problema periodontal, para realizar as próteses de vocês, né? E aí eu vou aplicar o quê? Vou aplicar a lei de Hunt. Eu estou aqui pensando porque eu acho que eu vou terminar esses slides, a lei de Hunt, aí depois eu vejo uma outra aula eu monto para concluir, tudo bem? Lembrando que nós temos aulas ainda, temos a parte de soldagem, né? Então eu acredito que eu precisaria ainda de mais 3 terças-feiras, que é cimentação, aula de soldagem e finalizar isso aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Bom, a lei de Hunt. Antes disso, o seguinte, a soma das áreas peridentárias dos dentes pilares deve ser igual ou maior que a área peridentária do que teria os dentes ausentes. Vamos jogar o caso do seu João de novo. O seu João tem os 2 caninos e ausência dos 4 incisivos. O que Hunt está falando aí? Ele fez continhas, daqui a pouquinho nós vamos apresentar esses números, e chegou à conclusão de que cada ligamento periodontal envolvido na raiz de cada dente tem capacidade de resistir a uma determinada força. Já nós vamos quantificar isso, certo? Então, os 2 caninos têm capacidade de resistência de uma determinada força. Então ele falou que a força desses dentes pilares, então desses 2 caninos, quando eu fazer essa continha, deve ser igual ou maior do que os dentes, os 4 incisivos que eu vou substituir aqui, do que ele existia, certo? Vamos ver isso na prática, então. E aí, ó, só continuando, deixa eu tirar isso aqui em cima. Beleza, lei de Hunt. Ele atribuiu, essas forças aí, deixa eu ver se tem inferior. Ah, não. Bom, beleza, mas a gente fala que é a mesma coisa, tá? Do arco. Mesma coisa não. Depois eu acrescento os inferiores, se eu não tiver aqui, quantificando. A cada dente... Ah, mas tá aqui embaixo. Agora que eu vi aqui, ó. Vamos lá, eu vou dar um macetezinho para vocês guardarem isso aqui. Isso tem que se guardar, não adianta, o dentista tem que conhecer isso. Então ele atribuiu uma força a cada dente através de pesquisas, isso tudo com pesquisa séria, né? Ele atribuiu que o incisivo central tem um valor de 4, que o incisivo lateral superior tem um valor de 3, que o canino tem um valor de 5, o dente que está na esquina da boca, os premolares têm valor de 4, os molares têm valor 6. Na verdade, o molar tem valor de 6,5, mas ele, para a gente ter uma margem de segurança, baixou para 6, certo? Ok? E o terceiro molar, na verdade, a gente atribui 4 a ele, porque ele é um dente intermediário, problemático, né? Às vezes aparece, às vezes não, na cavidade bucal, então a gente atribui um valor de 4 para ele, tudo bem? Então o valor dos dentes da arcada superior é esse aqui. E os inferiores, valor de 1, incisivo central, 2 lateral. Enfim, deixa eu dar um macetezinho. Eu gosto de fazer no quadro, mas eu acho que aqui vai dar pra gente conversar. Eu falei, eu não sei se eu facilito ou se eu confundo mais. Os meninos dão risada no final, mas eu acho que é um macetezinho que eu achei para ensinar vocês, para vocês guardarem, e que colabora no sentido do aprendizado. Vamos lá. Como eu começo em 1, que é o incisivo central inferior, eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o menor dentezinho da arcada? Se a gente fosse pensar assim, o dente mais fraco. Visualmente é o incisivo central inferior, né? Beleza? Então vamos atribuir um valor 1 a ele? É isso que faz. Então vamos lá, 1. Fazendo de conta que é nós que estamos atribuindo. Beleza? Beleza.
Qual é o segundo dentinho, se a gente fosse ver em tamanho, em resistência na boca? Incisivo lateral inferior. Então, começamos com 1. Vamos atribuir 2 a ele? Vamos. 2. Então, a sequência, 1 incisivo central inferior, 2 incisivo lateral inferior. Nós falamos 1, 2. Aí eu subo para o superior. Então, para ficar certinho, ó, 1, 2, 3. Para quem que eu vou dar 3? Para o incisivo lateral superior. Para fechar aqui o 4, incisivo central. Então, fica assim, ó, faz um círculo. 1, o incisivo central inferior. 2, o lateral inferior. 3, o lateralzinho superior. 4, o incisivo central. Ficou sequência. 1, 2, 3, 4. Bom, 1, 2, 3, 4. Eu falei nos dois incisivos inferiores e os dois incisivos superiores. Qual é o próximo número que vem aí na nossa sequência? Não é o 5? Vamos atribuir 5 ao canino? Vamos, e é 5 mesmo que ele vale. Então, tá vendo que não é simples do jeito que eu estou fazendo, mas eu estou só achando uma forma aqui de vocês guardarem. Então, o próximo número do que falta eu citar é o 5. Vamos atribuir 5 ao canino? Vamos. Quanto que vale o canino inferior? Também 5. Então, eu não preciso preocupar muito, olha lá. O canino inferior também tem um valor de 5, certo? Belezura, matei. Eu preciso guardar esses valores daqui a pouco para eu fazer minhas contas. Vamos lá, eu falei, agora vamos contar assim. Aí que o pessoal dá risada porque fala que vai ficando mais difícil. Conta daqui para lá quantos números eu coloquei. Eu coloquei 1 número, 2 número, 3 número. Opa, o quarto número está faltando, que é o premolar. Vamos atribuir 4 para ele? Vamos. Então eu conto daqui, se eu esquecer lá fazendo os dois riscos, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vou pôr o 4 aqui para o premolar. Então vamos atribuir um valor 4 ao premolar? Vamos. É 4 mesmo que ele vale. Segundo premolar, bem parecidinho com ele, irmãozinho dele, vamos dar 4 para ele também? Tá muito bem servido, é 4. Não pode ser que nem o canino, não pode ser que nem o molar, um valor intermediário, 4. Certo? Porque contando, ó, 1, 2, 3, 4. Como ele é parecido com o irmão, 4 para ele. Os de baixo também bem parecidinho com eles. Vamos atribuir 4 para os premolares? Vamos. Beleza, vamos voltar lá a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo número seria 6. Vamos atribuir 6 para o molarzinho então? Vamos? Vamos. O molarzinho vale 6, então. Ok? Então, ficou na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos atribuir 6. Primeiro molar, 6. Primeiro molar inferior, 6 também para ele. Irmãozinho, bem parecido. Os molares são bem parecidos, todos eles. Vamos atribuir 6 para o segundo molar? 6 para o segundo molar inferior. Belezura? E o terceiro? A historinha dele aqui. Terceiro molar, não vamos acreditar muito nele não. Ele está lá, o dente que não parece na arcada, às vezes vem, às vezes não vem. Ele é um dente que tem 8 formas, o professor Gilbert deve ter falado para vocês isso. Pega cárie com uma facilidade muito incrível, ele é meio sem vergonhinha. Então não vamos dar 6 para ele não, vamos dar um valor intermediário, 4. Então, porque na verdade você precisa guardar esses números, né, de resistência. Depois a coisa fica automática. Então lá na hora da prova, na hora de conferir, não vai ter esse gráficozinho, mas fica fácil. Então vamos começar assim. 1, 2, 3, 4. Então, incisivo inferior, lateral superior, incisivo central. Terminei no 4. Próximo número qual que é? 5. Então, vamos dar 5 para o canino. 5. Depois eu vou contar daqui para lá. 1, 2, 3. Opa, o premolar caiu no 4. Vamos dar 4 para o premolar? Vamos. Ele é irmãozinho do outro, tanto dos inferiores como superiores. Vamos atribuir valor de 4. Os molares, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar 6 para eles? Vamos. Vão ficar valendo 6, como eles são irmãozinhos, bem parecido, tanto para os superiores como os inferiores, vai ter o valor de 6. E os terceiros molares vão valer 4. Bom, deixa eu ver o que tem no próximo slide, para a gente aprender então a fazer. Não tem. Então presta atenção, quando eu estou lá no quadro eu faço. Olha só. Vamos falar bem devagarinho, vou fazer só um exemplo. Se vocês tiverem dúvida, depois na aula síncrona a gente reforça. Seu João sentou na minha cadeira, tem a ausência dos 4 incisivos e tem os 2 caninos. De acordo com tudo que você aprendeu na disciplina do professor Sidney, você vai pensar assim, a grosso modo. Eu vou preparar os 2 caninos como pilares e vou fazer uma fixa de 6 elementos. Os 4 ausentes e os 2
pilares. Mas vamos ver se pode ser feito assim. Olha só, quanto que vale o canino de um lado que eu estou usando? Vale 5. Quanto que vale o canino do outro lado que eu estou usando? Vale 5. Então, na soma, eu tenho quanto? 10 de resistência. Concorda? Canino de um lado valendo 5, canino do outro lado valendo 5. Os dentes ausentes, vamos ver, são eles que vão gerar força durante o movimento fisiológico, mastigação, para tentar tirar todo esse aparelho que eu fiz da boca, não é? Lei da física. Quanto que vale o incisivo central que eu estou repondo? Vale 4. Vocês viram ali. Quanto que vale o lateral de um lado? Do mesmo lado? Vale 3. Então 4 com 3, 7. Do outro lado, eu tenho mais ausência de um incisivo central e um lateral. O incisivo central vale 4, o lateral 3, mais 7 do outro lado. Então, dentes ausentes, eu tenho um valor 7 de um lado, 7 de outro. 14 eu tenho de ausência. São eles, na hora que estiver mordendo, eles não vão estar presos em ninguém, que eles estão suspensos, pontico. Então, aí antes disse o quê? Vamos voltar para a lei? A soma peridentária dos dentes pilares deve ser igual ou superior à soma dos dentes que estão ausentes. Canino e canino, nós chegamos à conclusão que vale 10, 5 e 5. Os dentes ausentes vale 14. Aí eu pergunto, posso preparar só os 2 caninos pela lei de Hunt? Não, porque a soma peridentária dos dentes ausentes está dando para mais. Eu tinha que ter pelo menos o mesmo número, eu tinha que ter 14 aí de resistência. Braço de resistência, os caninos. Braço de potência, os dentes ausentes. Então eu tenho 14 de braço de potência, que são representados pelos dentes, pelos pônticos, e tenho de resistência só os 2 caninos. Qual que é a solução? Fácil. Nesse meu planejamento, nesse meu preparo, eu preciso englobar pelo menos um pré-molar. Porque se eu preparar mais um pré-molar, o pré-molar não vale 4, eu tinha 10 dos caninos, com mais o premolar que vale 4, eu chego a 14. O que Hunt disse na lei dele? Os pilares devem ter a força igual ou maior que os pônticos. Então agora eu tenho 14 por 14. Dá para fazer? Dá. Agora eu posso fazer minha prótese apoiada nesses 3 dentes. Normalmente eu vou além. Eu preparo os premolares dos 2 lados. Para ficar equilibradinha, certo? Eu prefiro, então eu aumento mais 4, mas já pode. Qualquer questão de prova, qualquer questionamento, pode, porque a força, o número de força já daria. Né? Eu tenho 14 para 14 de resistência. Ele diz que pode ser igual ou maior, mas se eu colocar o outro pré do outro lado, eu tenho mais 4. Então eu teria os 2 premolares valendo 8, 4 de cada lado, os 2 caninos valendo 5 de cada lado, 10, 10 com 8, 18. Para um braço de potência dos dentes que eu vou substituir, representado por 14. Legal! Posso. Pronto, gente. Com esse exemplo, dá para matar todas as situações de necessidade na boca. Vamos para outro casinho aqui, mas só para clarear. O paciente sentou na cadeira, tem ausência do primeiro molar. Isso vale 6. Vou preparar esse molar e o premolar, que vale 4. 6 e 4, 10 de resistência. O molar, potência, vale 6. Posso? Posso. Porque aí meu braço de resistência, representado pelo último molar e pelo pré, somou 10. Enquanto meu braço de potência, que é desenvolvida pelo molar, somou só 6. Deu para entender? Eu acho que deu para ficar belezinha, né? Então, todo planejamento de prótese fixa deve ser baseado nisso aí. Olha, então matamos. Vamos preparar, sabemos já a regra para preparar os cantilever, 2 para 1. Sabemos preparar para o paciente com alteração periodontal, que é o polígono de Roy. E agora é o paciente normal. Então, eu vou usar toda essa regra. Então, isso é planejamento. Está lá na clínica, o modelo, levou para casa, tem o exame radiográfico, avaliou a radiografia, o osso está tudo bom, faz as continhas. Ó, professor, nesse caso aqui eu preciso preparar os 2 caninos e mais um premolar. Mas por que, meu amigo, você precisa preparar? Por que, professor? Porque pela lei de Hunt, eu preciso, a soma do braço de resistência precisa ser maior ou igual. Precisa ser igual ou maior que o braço de potência. O braço de potência é representado por quem? Pelos pônticos. Pônticos, nesse caso, não sei quem, os laterais e os centrais. Você está provando para o seu professor
que você tem conhecimento, domínio do conteúdo teórico, né, para funcionar. Quantos erros vocês vão enxergar na prótese em paciente que vai sentar para vocês e tem uma prótese dessa aí que, felizmente ou infelizmente, está parando ainda na boca, né? Mas a chance desse, se você faz uma prótese só desse jeito, com os 2 caninos para segurar os 4, dela levar tudo embora para a breca, os caninos juntos, é muito grande. Tudo bem? Eu acho que eu vou parar aqui um pouquinho, porque senão essa aula fica muito longa. Tudo bem, gente? Depois eu vou cortar aqui para ver como é que a gente faz.